Olá, terceira série, tudo bem? Vamos para a nossa primeira aula de reposição de hoje e vamos falar sobre colisões, tá? Então, ainda lá naquele nosso conteúdo de quantidade de movimento, agora a gente vai falar sobre colisões e o princípio de conservação da quantidade de movimento. Então, nas colisões, gente, nós consideramos que alguns sistemas eles são isolados. A ação das forças externas é desconsiderada porque as forças externas acabam se anulando e não interferem na situação, tá? Isso são chamados sistemas isolados. Para sistemas isolados, existe conservação da quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento, aí se encaixam as colisões, tá? Então, assim, a quantidade de movimento que existia no sistema antes da colisão acontecer é igual à quantidade de movimento que acontece depois da colisão acontecer. Para esses casos, gente, eu não tenho uma fórmula específica. Dependendo da situação, eu vou ter que montar uma fórmula diferente, tá? Mas o que nós temos que ter em mente? Que a quantidade de movimento do início tem que ser igual à quantidade de movimento do final, tá? Então, imagine uma seguinte situação. Eu tenho dois carros se movimentando, tá? Um carro na frente com uma velocidade de 90 km por hora e outro carro que está vindo atrás com uma velocidade de 120 km por hora. O que acontece? O carro que está vindo atrás ele está mais rápido. Então, vai chegar lá um momento que ele vai acontecer algum problema lá, ele vai colidir com o carro que estava na frente. Então, eu tenho que analisar a colisão, o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, tá? Então, imagine assim, dois carros se movendo, o de trás estava mais rápido, colidiu com o da frente, na hora da colisão os carros ficaram presos e um foi arrastando o outro. Essa, digamos que é a nossa situação, tá? Então, eu vou analisar, antes da colisão, quais eram os corpos que estavam em movimento? Os dois carros. Então, eu vou ter que ter um M vezes V para o carro de trás, um M vezes V para o carro da frente, tá? Tudo que estava se movendo antes da colisão, eu tenho que acrescentar um M vezes V na fórmula, porque tinha quantidade de movimento. Aí, um colidiu com o outro e eles permaneceram unidos, um empurrando o outro. Aí, eles vão, depois da colisão, eles vão se comportar como se fosse um único corpo, porque eles ficaram unidos. Então, eu vou ter só um M vezes V para a fórmula, só que as massas vão ser somadas. Tá? Ou então uma outra situação, tenho duas bolinhas de bilhar, tá? E elas estão indo uma em direção à outra com velocidades. Elas vão bater uma na outra, colidir e retornar. Como que eu vou montar a minha fórmula para essa situação? Então, ó, antes da colisão, as duas estavam se movimentando, se aproximando. Então, um M vezes V para a esfera da direita, um M vezes V para a esfera da esquerda. Aí elas bateram e voltaram. As duas continuam em movimento depois da colisão. Então, mais um M vezes V para essa, mais um M vezes V para essa. Tá? Então, dependendo da situação, a minha fórmula vai ser diferente. Eu não tenho uma fórmula fixa para representar essa situação. Tá? Mas, assim, vocês têm que ter em mente que tudo que se move antes da colisão, tudo que se move depois da colisão, eu tenho que acrescentar um M vezes V para cada corpo que se move. Porque esses corpos possuem quantidade de movimento. E a quantidade de movimento do início tem que ser igual à quantidade de movimento do final. Tá? Ou então uma outra situação assim, ó. Imaginem lá, eu tenho um objeto parado aqui e outro se movendo. Tá? Então esse vem aqui e bate nesse. Aí esse para e o outro sai em movimento. Como que vai ficar a minha fórmula? Então antes da colisão, só esse estava se movendo. Então um M vezes V para esse. Aí bateu, esse parou e o outro saiu em movimento. Depois da colisão, só esse está em movimento. Então, só um M vezes V para esse na fórmula depois da colisão, tá? E o M vezes V é massa e velocidade. E a gente vai substituir os valores que a gente tem lá na nossa fórmula, tá? Então, só para vocês lembrarem, né, um pouquinho a respeito desse conteúdo. Aí, dentro ainda das colisões, gente, eu vou fazer já aqui um exemplo numérico para explicar, para ficar um pouquinho melhor de vocês entenderem, tá? Mas ainda dentro aqui das nossas colisões, a gente analisa o coeficiente de restituição. O que vem a ser isso, gente? Ele é a razão entre a velocidade de afastamento e de aproximação dos objetos. E ele vai dizer o tipo de choque que aconteceu. Tá? De acordo com o valor do coeficiente de restituição, a gente classifica o tipo de choque que aconteceu durante essa colisão. Então, aqui, vou só registrar aqui para vocês, ó. Tá? Vocês têm lá na apostila, vocês podem grifar, né? Então, ó, nas colisões existe conservação da quantidade de movimento.
Então, aqui, ó, a quantidade de movimento do início tem que ser igual à quantidade de movimento final, tá? Lembrando que quantidade de movimento é m vezes v. Então, eu vou montar a fórmula partindo daqui. Para cada situação, uma fórmula diferente, tá? Aí nós temos aqui, gente, que eu falei para vocês, o coeficiente de restituição. Coeficiente de restituição a gente chama de E. E ele nada mais é do que a razão entre a velocidade de afastamento sobre a velocidade de aproximação. Tá? Então, os corpos lá eles vão estar se aproximando, vão colidir e depois vão se afastar. Então, aqui, gente, ó, VB' menos VA' divididos por VA menos VB. Tá? Essa é a formulazinha aqui. Aqui serão as velocidades antes da colisão, ó, de aproximação. E com o risquinho em cima, ou linha, é depois da colisão, de afastamento. Aí, quando eu substituo as velocidades aqui, gente, descubro o valor do E, eu classifico o tipo de choque que aconteceu, que tipo de colisão que aconteceu. Tá? Então, aqui, ó, se o meu E é igual a zero, eu divido aqui, né, digamos que aqui o denominador vai dar zero, então vai ficar zero o valor dessa... Desculpa, o numerador aqui vai dar zero, zero dividido por qualquer coisa vai dar zero, tá? Então, quando o coeficiente de restituição é igual a zero, gente, nós classificamos a nossa colisão em inelástica. A colisão inelástica, gente, é aquela que normalmente ou os corpos param depois do choque, ou eles permanecem unidos se movendo. Aí a velocidade de afastamento e de aproximação vai ser a mesma, vai dar zero aqui a diferença entre elas. Então a gente classifica uma colisão como inelástica, tá? E vai ter perda de energia cinética nesse caso, tá? Se eu calcular o valor do E aqui, ó, e eu obtiver um valor entre 0 e 1, um valor 0, alguma coisa, significa que eu tive uma colisão ou um choque parcialmente elástica. Tá? Também vai ter perda de energia cinética nesse caso, mas os corpos não permanecem unidos depois do choque. E se eu divido aqui, gente, os valores e obtenho E exatamente igual a 1, é porque o meu choque ou a minha colisão vai ser perfeitamente elástica. E nesse caso, há conservação da energia cinética. Aí eu não perco energia cinética nesse tipo de choque, tá? Então, dependendo do valor do coeficiente de restituição aqui, eu classifico o meu choque, tá? Agora eu vou fazer um exemplo numérico, gente, dessa parte aqui, de conservação da quantidade de movimento, só para vocês observarem como que a gente coloca na fórmula e calcula, tá? Vamos imaginar uma situação hipotética aqui, mas só para vocês entenderem melhor. Imaginem assim que eu tenho um automóvel, tá? De 800 quilogramas. Ele está se movendo para frente com uma velocidade de 10 metros por segundo. E ele vai colidir com outro automóvel que está na frente dele, tá? Também de 800 quilogramas, mas que tem uma velocidade de 5 metros por segundo, está mais lento, tá? Ó, a velocidade do B é 5 metros por segundo. Os dois estavam indo para o mesmo lado, tá? Ó, eu tenho aqui o automóvel A indo para lá, ó, com uma velocidade de 10 metros por segundo, tá? E aqui eu tenho o automóvel B, que
que também estava indo para frente com uma velocidade de 5 metros por segundo. Aí eles vão colidir, porque esse aqui está indo mais rápido, vai bater no outro, tá? Eles vão colidir e vão permanecer unidos depois do choque. E eu quero saber qual que é a velocidade após o choque. E que tipo de choque que é esse? Inelástico, perfeitamente elástico ou parcialmente elástico, tá? Então vamos analisar aqui, gente. Quantidade de movimento do início tem que ser igual à quantidade de movimento final. No início, ó, eu tinha 2 automóveis se movimentando. Então, ó, 1m vezes v para esse, 1m vezes v para esse. Depois do choque, o que eu afirmei no meu exercício? Que os automóveis vão permanecer unidos e um vai empurrar o outro, tá? Então, vai ser um corpo só. Eles vão se comportar como um único corpo em movimento. Então, 1m vezes v só. Mas aqui, ó, a massa é a massa dos 2 automóveis que vão permanecer unidos. Então, se eu fosse substituir aqui os dados, olha, a massa desse é 800, a velocidade dele era 10. A massa do outro automóvel é 800, a velocidade dele é 5. E daí aqui, ó, as duas massas de 800 são 1.600 e aqui eu tenho a velocidade v. Tá? Então, só continuando aqui, ó, 800 vezes 10, 8.000. 800 vezes 5, 4.000. Aí, somo aqui, ó, 12.000 igual a 1.600V. E esse 1.600 aqui, ó, que está multiplicando, passa para cá, dividindo. Ó, posso cortar os zeros aqui, fico com 120 divididos por 16. Vamos fazer a divisão aqui, ó. Tá? 120 por 16 vai dar, vamos tentar aqui, 8 vezes. 6 vezes 8, 48. Não, vai faltar, vamos tentar 7 vezes. Ó, 6 vezes 7, 42, para chegar no 58. 7 vezes 1, 7, mais 5, 12, para 12, nada. O 8 é menor que o 16, então põe uma vírgula aqui, completa o zero. Aí 80 por 16 vai dar 5, bem certinho, né? Ó, 5 vezes 6, 30, para 30, nada. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8, para 8, nada. Então, eu descobri aqui que a minha velocidade após o choque é de 7,5 metros por segundo. Tá? Então, ó, esse carro bate no outro, aí eles permanecem unidos e eles vão para frente com uma velocidade de 7,5 metros por segundo. Tá? Então, aqui um exemplo numérico para vocês verem como que a gente adapta e monta a fórmula para cada situação. Vamos fazer só mais um exemplo aqui, tá, gente? Diferente, para vocês entenderem um pouquinho melhor o conteúdo. Então, vamos imaginar agora a seguinte situação, ó. Vocês tinham uma bolinha de bilhar de massa 1 kg, uma esfera, uma bolinha qualquer, que se move para a direita, vamos chamar de A, só para não confundir, tá? Se move para a direita com uma velocidade de 2 metros por segundo. E eu tenho uma outra esfera, B, de 2 kg, que se move para a esquerda com uma velocidade de 0,5 metros por segundo. Tá? Só que olhem já o que vocês têm que tomar cuidado. Nos exercícios só vai dizer que uma vai para um lado, outra vai para o outro. Então, se essa ia para a direita e eu considerei a velocidade dela como positiva, essa que vai para a esquerda eu tenho que considerar a velocidade como negativa. Tá? Então, a situação era a seguinte aqui, ó. Uma esfera A se movendo lá com uma velocidade de 2 metros por segundo. E aqui uma outra esfera B se movendo em sentido contrário com uma velocidade de 0,5 metros por segundo. Tá? Elas vão colidir aqui, gente, e depois da colisão, depois que elas colidem, a esfera A vai retornar para trás com uma velocidade de 1 metro por segundo. E eu quero saber o que acontece com a esfera B. Se ela para, se ela vai para frente, se ela vai para trás, tá? Eu quero descobrir. Então, vamos analisar aqui, ó. O que aconteceu antes da minha colisão. Eu tinha duas esferas se movimentando. Então, ó, 1m vezes v para a
esfera A e um M vezes V para a esfera B. Tá? Aí elas batem e essa que volta, essa eu não sei, mas eu vou ter que dizer, considerar uma velocidade dela para eu descobrir. Né? Se a velocidade for zero, eu sei que ela parou, mas se tiver algum valor diferente, então vamos considerar que as duas permanecem em movimento depois do choque. Daí aqui, ó, só para não confundir, eu coloco o risquinho em cima, que agora ela vai se mover se afastando. Depois da colisão é uma outra velocidade diferente da do início, então eu coloco o risquinho em cima, tá? E M vezes V para a esfera B depois da colisão. Então, ó, essa esfera tinha 1 de massa e 2 de velocidade, tá? Essa aqui tem 2 de massa e menos 0,5 de velocidade, que ela está indo para o lado contrário, tá? Agora essa tem 2 de massa e a velocidade dela é menos 1, porque ó, ela está indo para lá agora, a velocidade inverteu de movimento. E aqui MB, opa, a massa B é 2, o V é B, só que eu não sei. Tá? Então aqui ó, 1 vezes 2, 2, 2 vezes menos 0,5, 1, 2 vezes menos 1, menos 2, mais 2, VB. Tá? Então aqui ó, 2 menos 1 fica 1. Esse menos 2 passa para lá somando, vai ficar 3. E o 2 passa dividindo. Então eu descubro que a velocidade do B após o choque é 1,5 metros por segundo positivo. Ou seja, ele vai se mover para cá, ó, vai voltar aqui, vai para frente, com uma velocidade de 1,5 metros por segundo. Ó, ele estava indo, bateu e voltou com uma velocidade de 1,5 para trás. Tá? Então eu descobri isso através desse exercício. Então cada exercício, gente, vai ter uma montagem diferente. Eu tenho que analisar a situação e ver o que estava se movendo antes do choque, o que está se movendo depois do choque, para daí eu poder montar minha forma, tá? Então agora sim, aí na nossa próxima aula a gente vai fazer mais 2 exemplos da nossa apostila, tá bom?